Bom dia, quinto ano. Vamos iniciar mais uma dica online. Hoje falaremos de ciências. A aula de vocês hoje ela será apenas de ciências. Nós temos atividades no livro, na plataforma, que será liberada a partir das 11 da manhã, e na nossa apostila, todas referentes ao mesmo assunto. Hoje falaremos sobre fenômenos atmosféricos. O que isso quer dizer? A ciência que estuda os fenômenos atmosféricos é a meteorologia. Eles utilizam imagens de satélites para que cheguem até nós informações, como por exemplo, a previsão de uma frente fria que está chegando, a temperatura. Hoje, por exemplo, a temperatura ela não vai passar dos 28 graus. Isso é a temperatura máxima. Para hoje não temos previsão de chuva, mas para o final de semana já há uma previsão de uma frente fria chegando. Geralmente no Brasil as frentes frias elas chegam pela parte sul, né? Pela região sul do Brasil. Ela chega e vai se deslocando. E nós vamos dar continuidade ao assunto falando sobre a formação dos ventos. O principal responsável pela formação dos ventos é o calor do Sol. Quando o calor do Sol atinge a Terra, ele faz com que o ar frio desça e o ar quente suba. Esse movimento, esse deslocamento de ar é chamado de vento. E nós temos diferentes tipos de vento, desde um vento suave, que é a brisa, para um vento um pouquinho mais forte. Quando a gente está falando, o livro de vocês, por exemplo, trouxe 4 tipos. A brisa, que é o suave, a ventania, que é um pouquinho mais forte que a brisa. Depois ele trouxe o tornado, que pode atingir até 200 km, provocando inclusive muita destruição, e o mais forte deles, o furacão, que pode atingir até 300 km por hora. Em seguida, o livro trouxe os instrumentos de medição. Vocês vão poder conferir, por exemplo, que para verificar a velocidade do vento, nós tem até imagem, inclusive eu vou deixar outra para vocês também, o anemômetro, que é um instrumento que verifica a velocidade do vento. Já para a direção, vocês poderão observar que o livro trouxe a biruta, mas também temos o catavento. Em seguida, o próximo assunto, ele fala sobre umidade e temperatura do ar. Temperatura é saber se está quente, se está frio, né? Nós temos em um dia variações de temperatura. A mesma temperatura ela pode atingir um determinado ponto de mais quente ou mais frio ao longo do dia, e isso a gente chama de temperatura máxima e mínima. Máxima mais alta, mínima a mais baixa. E umidade do ar é a quantidade de vapor d'água que existe no ar. Qual a importância dele? Quando o ar, né, a gente diz que a umidade do ar ela está baixa, isso não é algo muito assim bom para nós. Porque ele pode provocar doenças respiratórias, como por exemplo, essas rinites, né? Elas são provocadas principalmente pela falta de umidade no ar. As narinas, elas ficam ressecadas. E aí o que você pode fazer? Estar num ambiente mais arejado, isso já ajuda. Beber líquidos, isso em dias em que o ar estiver mais seco, que a umidade estar mais baixa. Lá no livro de vocês, inclusive na página 72, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre os cuidados com o ar seco. Na página 73,
ele trouxe a construção de um higrômetro. O que seria um higrômetro? Ele é o instrumento que mede a umidade do ar. Essa experiência aí, por ela ser uma experiência mais complexa do que aquela que nós fizemos do ar, nós não iremos fazer. Então a página 73, ela não é para ser feita. Lá na página 74 e 75, nós temos questões relativas a esses assuntos que nós falamos. Não deixem de fazer. As atividades da apostila também, elas são relativas a esse assunto. E às 11 horas, a atividade na plataforma. Estudem, não deixem de revisar a matéria e nos vemos na nossa próxima dica online.